Oi, pessoal do canal, sejam bem-vindos. Aqui é a Vet Survival Brasil. Esse vídeo que vai passar agora foi uma live que eu fiz com o Marcelo Alonso, da Sobrace, a respeito de cães de trabalho. Só que a gente não conseguiu terminar, porque meu computador simplesmente deu pau. Então, eu editei a live e coloquei até algumas fotos, mas até onde deu. Aí nós vamos fazer uma live lá no canil do Marcelo, explicando. Nós vamos continuar essa live sobre cães de trabalho, inclusive nessa abordagem sobrevivencialista. E nós vamos fazer um papo ao vivo, porque ele mora na minha cidade, então fica fácil da gente se comunicar. Então eu vou fazer uma live de lá para vocês verem, acompanharem, vou fazer o vídeo, tudo. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre sinofilia, sobre raça, sobre melhor cão de trabalho, para o que vocês querem, deixa aí nos comentários, que aí na próxima live eu vou fazer todas as suas perguntas, tá bom? Bom, estamos aqui ao vivo, hoje, dia 17 de outubro, são 16 horas e 7 minutos. Vamos começar mais uma live aqui. Eu tô com a minha balinha de gengibre aqui hoje, tá ardida. E hoje a gente vai falar sobre cães de trabalho, a gente vai falar sobre sinofilia, sobre criação. Então, hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu gosto muito, que a gente leva vários papos assim. A gente estava aqui batendo papo no off, por isso que a gente demorou para entrar. Deixa eu pôr aqui ele aqui do meu lado. Marcelo Alonso. Marcelo, eu sei que você está perto de mim, né? Mas fala de onde você está falando, fala um pouquinho de você e deixa o pessoal te conhecer. Sou morador. Ligou? Começa de novo. Boa tarde, eu sou Marcelo Alonso, eu sou morador aqui em Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo, região metropolitana da Baixada Santista. Sou criador há 32 anos, comecei com sinofilia lá pelos 17, 18 anos de idade. Venho de uma família onde já tem sinófilos no sangue, né? Meu tio era criador, foi um dos primeiros importadores de Basset Hound aqui para o Brasil, e viemos ali com a mesma mania, porque sinofilia acaba virando mania, né? E hoje estou como dirigente de uma entidade de sinofilia, que é a Sobrace, Sociedade Brasileira de Sinofilia. Eu sou diretor nacional e juiz desta mesma entidade, e a gente vem ao longo desses mais de 30 anos trabalhando em prol de se fazer uma sinofilia mais popular, né? Eu estou procurando um termo para simplificar, mas eu acho que chega dessa sinofilia elitista, onde somente alguns poucos têm acesso a tudo isso, já que a proporcionalidade de cães, né, por pessoa, nas pesquisas, nos índices do IBGE, principalmente, é praticamente um cão por família. Então, por que a sinofilia é tão restrita a uma elite? E é essa, Cláudia, a minha briga. E eu quis iniciar com essa fala justamente para que as pessoas entendam que, assim como a McDonald's e Burger King, assim como a Magazine Luiza e Casas Bahia, a Sobrace e a CBKC. São duas entidades que fazem a mesma coisa. Têm os mesmos critérios rígidos de controle. A CBKC tem que prestar conta de tudo que ela faz para a FCI, e a Sobrace não é diferente. A Sobrace também precisa prestar conta de tudo que ela faz para a WKU, que é quem rege
a demanda sobrasse aqui no Brasil. Enfim, a gente tem que perder alguns tabus ao longo dessa nossa condição de sinofilia, achando que só uma faz tudo certo, e dar espaço para que outras também façam. E eu acho que esse é o papel de um dirigente de sinofilia. Sim, até saudável ter outras, né? Ter outras entidades. Eu acho que é até saudável isso, porque se você ficar tudo monopolizado em uma só, né? Eu acho que é bem saudável. Você tocou numa palavra que é muito importante. O monopólio ele é proibido por Constituição aqui no Brasil. Nós não podemos ter monopólio de nada. Você vê a Petrobras, que é a única empresa brasileira de petróleo, ela é obrigada a manter no portfólio dela empresas de outros países, para que ela possa não ser detentora do monopólio de petróleo no Brasil. Então, veja, se numa grande empresa como essa não há monopólio, porque na sinofilia, que é um segmento cultural, porque sinofilia é cultura, gente, é um segmento cultural, porque na sinofilia tem que haver uma só. Verdade. O que precisa é que as pessoas entendam que não é só uma ou outra entidade, é uma, é outra e as demais também. As maiores sinofilias do mundo, elas são fechadas no seu próprio país, tanto que elas não são nem membros da FCI. Elas são convidadas a participarem do sistema FCI. Então, assim, se essas grandes sinofilias do mundo são sinofilias independentes, por que no Brasil tem que ser todo mundo, amém, a uma só entidade? Concorda? Não, tá certo, concordo mesmo. E mesmo porque cada uma tem, às vezes, uma visão, um enfoque da coisa, e eu acho isso muito importante. E hoje, assim, eu coloquei como tema hoje os cães de trabalho, né? Porque com essa onda que como se que criação de cães fosse um crime, ou o que está acontecendo por aí, o pessoal acusando muito os criadores. E quando a gente fala criadores, não é cachorreiro, não é criador de fundo de quintal, e que isso a gente também é super contra, não é, Marcelo? Você, Sim, então, assim, a gente não quer que tenha maus tratos, a gente não quer que tenha acúmulo, e muito menos aqueles cães sejam só para reprodução, sem nenhum veterinário, né? As pessoas, aquele cachorreiro de fundo de quintal, ele não está interessado nas matrizes e nos pagadores. Eles estão interessados apenas em procriar, não é isso? E diferente dos criadores sérios, eles se preocupam com suas matrizes, eles justamente não fazem aquilo como fabriquinha, né? É diferente isso. E aí eu queria dar o enfoque hoje justamente nos cães de trabalho, porque se não tivermos criadores para cães de trabalho, nem sempre o SR dele vai cumprir aquela função daquele trabalho, né? E é isso que eu queria que você falasse hoje com a gente, Marcelo. Então vamos lá, Cláudia. Bom, eu defino da seguinte maneira: existe o criador que não cria cães, ele cria uma raça, ele cria e aprimora uma raça. Esse tipo de criador, normalmente, ele é muito ligado a questões da sinofilia, tá? E eu defino um outro tipo de criador que eu também acho que é importante para a manutenção do mercado e que faz girar e faz com que, inclusive, o Brasil seja o segundo maior mercado pet do mundo, que são, eu chamo de criadores empreendedores, ok?
Só que como, por exemplo, a pecuária leiteira tem o zootecnista e o médico veterinário para dar assistência a este pecuarista, assim como o criador de cavalos de corrida tem uma médica veterinária, tem uma zootecnista para lhe dar assistência, por que o criador é empreendedor, já que ele é vamos dizer, um pecuarista de cachorro, ele cria pela quantidade e não pela qualidade que a raça, pelo aprimoramento da qualidade da raça? Então, por que este criador, vamos chamá-lo então de criador empreendedor, por que ele não adere aos mecanismos que os mesmos pecuaristas, os mesmos criadores de cavalo aderem? Por que eles querem criar, então vamos chamar fundo de quintal? Por que eles querem criar de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem nenhum critério? Nós temos que ter critérios para tudo, né? Se eu for criar Shih Tzu, todo criador cria no fundo do quintal, é evidente, né? O termo fundo de quintal é o termo do desleixo desse criador com relação à sua criação. Então, por que esse cara, criador, empreendedor, que está preocupado com a quantidade de filhotes que vai nascer, não investe parte destes recursos adquiridos por ele para uma criação de qualidade? Não é qualidade rássica que eu estou entrando aqui, não é nisso que eu quero entrar, Cláudia. O que eu quero dizer, sim, é qualidade de vida. Assim como nós temos uma moradia, uma qualidade de vida, esses cães são obrigados, por lei agora, por conta da promulgação da lei sanção, eles são obrigados agora a dar condições de qualidade de vida para esses animais. Eu não sou contra, não. Eu acho que pode criar, sim. Você pode ter 5.000 cabeças dentro da sua casa, mas você tem que ter veterinário para 5.000 cabeças, sabendo que o veterinário tem um aporte de cabeças para cuidar, então não é só um que você vai contratar. Você vai ter que contratar mais veterinários, mais zootecnistas, mais tratadores, então não adianta... espaço, sem dúvida nenhuma. Então não é só dar comida, esperar cio e cruzar. Não é só isso, gente. Você tem que registrar, você tem que ter controle desse indivíduo, você tem que ter controle de cio, você tem que ter controle de indivíduos, você tem que ter funcionários que saibam fazer o manejo adequado, e o manejo não é catar cocô e jogar mangueirada, não, gente. Existe técnica para limpar canil. Assim como no hospital, existe técnica para limpar a unidade do paciente. Entendeu? Não é qualquer funcionário de faxina que entra para um hospital para trabalhar. Ele precisa de um treinamento prévio, porque existe infecção hospitalar. Então, se tem dentro do hospital infecção hospitalar, por que dentro do canil não vai ter infecção? Porque a limpeza está inadequada, porque tem acúmulo de população, porque o cara está preocupado com a quantidade e não com a qualidade. Agora, na hora de vender o filhote, ele ainda tem a capacidade de dizer assim, com pedigree é mais caro. E aí, gente, como que você não quer que o protetor invada a sua criação? Eu acho que não é. Não tinha nem que ter essa opção, né? Com ou sem pedigree. Não tinha que ter essa opção. Não pode ter essa opção. É obrigação do criador, seja ele empreendedor ou de aprimoramento, registrar a ninhada. Não é o filhote que ele vendeu que ele vai registrar. Ele vai registrar a ninhada. A ninhada tem que receber o nome deste criador. Então, é como... E o proprietário que comprou, ele tem a obrigação de exigir isso do criador. Senão, não compra, gente. Verdade. Agora, vocês reclamam da falta de qualidade se o filhote morrer por parvovirose. Tá aí a doutora que é comum, não é, doutora? Muito. Atendi um essa semana. Então, compra lá na feirinha de não sei da onde e leva para casa com uma vacininha. Tá vacinado, ok, não tem problema. Seja lá qual for a vacina, mas vacine. E aí vem e diz assim, mas esse cachorrinho é puro?
Ora, Nossa Senhora, se você comprou achando que é puro, agora você vem perguntar para mim se ele é puro, né? você tinha que exigir do pedigree na hora. E Verdade. hoje, a gente não Faz uma listagem rápida aí, Marcelo, das coisas que se gasta dentro de um canil, sério. De um canil sério. Uma lista rápida aí. Olha, Cláudia, assim, começa por água e luz, né? A gente que não tem gato nem na luz nem na água, então as contas são elevadíssimas, né? Porque o que a gente gasta de água, a gente paga de esgoto. Então vamos começar pelo básico: água, luz e ração. Se você quiser depois, eu até dou valores para tudo isso, né? Fora isso, o funcionário, que você sempre vai ter um funcionário. Você tem mais de 10 cachorros, gente, com certeza você vai ter um funcionário para te ajudar. Porque não dá para você fazer tudo sozinho. Você entendeu? Então, mais água, luz, funcionário, ração, medicamento. Que medicamento? Vermífugo, pelo menos, né? Sim. Vacina. Então, sim, por plantel, por indivíduo do plantel, é pelo menos 2 vacinas anuais. E para os filhotes nascidos, são pelo menos 3 vacinas, né? Sim. Então, veja, se a gente somar tudo isso, a venda de um filhote cobre os custos da criação. O lucro é muito pouco. Então, o lucro, às vezes, paga o próprio trabalho que o criador tem. Se você é um criador que vai para exposição, se você é um criador que vai para uma prova de adestramento, a gente está falando de cães de trabalho. Então, você tem que submeter seus cães às provas, para até saber se ele tem o temperamento que a raça determina. Então, neste aspecto, ainda tem a soma de todas essas despesas. E ainda então, tem além de vermífugo, tem vitamina, tem, às vezes, precisa de antibiótico, além dos medicamentos, vacina, lá. Outra coisa que a gente esqueceu, produtos de limpeza e desinfetantes. Sim, eu ia chegar aí também. Não é só isso, tem os carrapaticidas, tem os antipulgas. Os carrapaticidas são caríssimos, porque é tudo patente internacional. Os herbívoros de boa qualidade, a grande maioria são caríssimos. Então, veja, aliás, tudo que é para cachorro é mais caro. Se você comprar, por exemplo, doxiciclina, né, doutora, que a gente usa para combater a doença do carrapato, na farmácia de gente, custa R$23, R$26. Sim. Aí você passa na mesma rua e compra na casa de ração, você vai pagar 48. Verdade. O mesmo princípio ativo. Então, gente, por que esse dobro de preço? Porque os impostos são maiores. Então, gente, criar cachorro é pura emoção. Não é lucro, é emoção. Criar cachorro é emoção. Agora vamos falar dos cães de trabalho, né? E então, como que os cães, antes de tudo, as raças caninas, elas foram criadas por habilidades de trabalho. Então, se desenvolveram cães pastores para auxiliar o homem no pastoreio. Se desenvolveram cães de guarda para poder fazer guarda de pessoas ou de territórios. Se desenvolveram os cães de caça para auxiliar o homem na caça. Especializaram a caça. Caça dentro da água, caça no ar, caça na terra, caça na toca. Foram especializando. Daí a formação das raças. Tá? Enfim, se criaram raças até comestíveis, né? Na China, principalmente, os Chow-Chows, os Shar-Peis, que eram raças gourmets para comida, né? Hoje não mais. Né? Hoje a China é um dos grandes mercados de sinofilia mundial. E olha, gente, sinofilia independente, tá? Não são ligados à FCI, não. Eles são convidados pela FCI a participarem, tá? Ah, é? É. Assim como o Japão, que é uma grande sinofilia e são convidados também. Enfim, nosso tema é cães de trabalho. E como é que a gente pode garantir se um pointer vai fazer bem o seu trabalho se a gente não tiver criadores? Porque o criador de aprimoramento, ele vai selecionar
por habilidade e morfologia. Agora, o criador empreendedor, ele vai selecionar, fica a dúvida, selecionar o quê? O quê? O quê? Se ele quer quantidade, ele quer vender filhotes. Então, dentro deste aspecto, dependemos para a manutenção das raças caninas de criadores de aprimoramento. Para a popularização das raças caninas, sim, o criador empreendedor. Porque um Border Collie só se tornou popular no Brasil, e aí eu falo com muita propriedade, porque eu sou um dos primeiros criadores dessa raça no estado de São Paulo. Hoje eu não crio mais, mas escrevi, talvez, o meu nome na história da raça Border Collie aqui no Brasil. E aí eu vejo assim, o Border Collie, antes de tudo, ele é uma ferramenta de trabalho, Cláudia. Ele é uma ferramenta que foi desenvolvida justamente por ser um cão silencioso, um cão leve, um cão rápido. Rápido. Não agredia o rebanho. Então, por conta dessas qualidades, ele se tornou muito popular para o trabalho e pouco popular para o meio urbano. Quando ele é urbanizado, ele chega na cidade, se criam esportes onde o Border Collie pode ser melhor utilizado, a exemplo o próprio Agility, onde, diante da sua capacidade, da sua habilidade funcional, ele consegue extravasar toda a sua energia e ali desenvolver um segmento de zoofilia. Daí o pessoal quer ter um Border Collie no apartamento. Então, podia até ter, se ele fosse para um campo de agility, fizesse a parte dele como proprietário, sabe? Agora não, ele quer ter o cão amarrado no pé da geladeira e aí abandona o cão. Então, isso está errado. Então, a diferença, voltamos de novo à questão. O criador de aprimoramento, ele vai criar a raça, ele vai desenvolver o aprimoramento daquela raça, melhorando funções e melhorando morfologia, Morfologia, gente, é o contorno do cão. O cão tem um padrão oficial. Esse padrão é uma redação, é uma leitura que você faz, interpreta essa leitura e aplica esse teu entendimento na prática. Ou seja, eu vou cruzar esse macho porque tem uma boa cabeça com esta fêmea que tem uma cabeça não tão boa, mas o macho acaba completando. Então, um completa o outro. Dali você gera filhotes melhores, iguais ou até piores. Porque genética não é matemática. Genética a gente trabalha com probabilidade e não com a certeza do resultado. Enfim, quando o criador ele aprimora, ele pode ganhar em alguma coisa e perder em outra. Por exemplo, nós criadores de morfologia, nós vamos nos preocupar muito mais com o contorno deste animal do que necessariamente com a habilidade dele, por exemplo, para o pastoreio. Só que a gente cria em cima de um padrão. E no padrão existe um tema em todos os padrões que é temperamento. E aí a gente entra, Cláudia, numa seguinte questão. Temperamento, ele é rássico, ele é genético. Comportamento, que às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, ele é ambiental, ele é adquirido. Então você pode fazer do seu cão um extremo nervoso, mesmo ele sendo de temperamento calmo. Porque o ambiente vai produzir nele esse estresse, esse nervoso, esse amor, vamos dizer, mordedor por medo. Talvez até pelo próprio exemplo de amarrar ele. O temperamento é diferente do comportamento. Temperamento ele é rássico. Ele é genético, ele é rássico, está no padrão. Temperamento esperto, alerta, inteligente, no caso do Border Collie. Um cão esperto, alerta, inteligente, é temperamento. Como ele vai para dentro do ambiente, ele passa a ser nervoso, agressivo. É o comportamento dele. Porque o temperamento dele é esperto, alerta,
inteligente, e ainda, se você ler toda a frase do temperamento do Border Collie em específico, do que eu estou falando, você ainda está lá escrito, jamais nervoso ou agressivo, ou seja, não pode ser nem nervoso nem agressivo. Se a gente pegar, por exemplo, o temperamento do Fila, se você pega o padrão do Clube do Aprimoramento do Fila Brasileiro, ele diz lá, com ojeriza estranhos, ou seja, ele não tolera estranho. Se você pega o padrão da FCI, você vai ler lá que ele tem uma aversão a estranhos. Uma coisa é diferente da outra. A aversão, ou seja, não encosta que ele vai te morder também. Né? Mas ele já não fica enraivecido de te ver. Certo. Então, isso é rássico. Isso está no temperamento, ele é rássico, está no padrão. O padrão diz como tem que ser esse temperamento. Entendi. E é por isso que os criadores de aprimoramento, principalmente dos cães de trabalho, e aí entra o Fila, aí entra o Doberman, aí entra o Pointer, que é um cão de caça, o Weimaraner, que é um cão de caça. Eu cito o Pointer, o Weimaraner, porque são cães de caça utilizados para a guarda. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, mas e o Dálmata, que é listado num grupo de companhia? O Dálmata, ele também, por ele ser um companheiro, ele também faz guarda. É. Você entendeu? Se a gente for pegar a história da raça, a gente vai ver que a raça servia como sinalizadora das carruagens que estavam chegando, e o papel desses cães no entorno da carruagem era justamente para promover a guarda da carruagem. Com relação a outros animais, porque a gente está falando lá do século XVIII, século XIX, né? Quando a raça começou a vir, certo. Então o branco e o preto se distinguia na paisagem verde da floresta, e os cães serviam para afugentar os outros animais, para que a carruagem pudesse seguir o seu caminho, e também alguns eventuais assaltantes. Né? E é esse o papel do cão de trabalho, é fazer o trabalho. Mas os cães tibetanos, principalmente, criados nos monastérios do Tibete, são a grande maioria listados no grupo de cão de luxo e companhia. E o trabalho deles? O próprio nome já diz, cão de luxo e companhia. Alguns eram utilizados para aquecer as extremidades, mãos e pés das pessoas. Então, eles tinham um trabalho, né? Só que, assim, as pessoas apenas as pessoas veem um cão, muitas vezes, como um membro da família. Excelente. Sim. Mas nós não podemos esquecer que eles são cães. Tá. E se eles são cães de raça, eles carregam uma genealogia de muitos anos em cima daquela atribuição, daquela função. Então, é uma egrégora, né? É uma egrégora que eles formam, né? E eles têm o mesmo... Eu falo assim, eu falo de uma visão meio espiritualista. Eu falo que os cães da mesma raça, eles compactuam a mesma alma, sabe? Eles têm a mesma egrégora, eles se comportam do mesmo jeito. E é fato isso, sabe? É muito legal quando você vê como eles se comportam parecido, né? E é engraçado isso. E a gente fica até espantado, né? Então, eu também sou fascinado. Bom, eu sou um fanático por cachorro, não é? Por sinofilia. E eu sinto essas coisas também, né? A gente diz assim, que a gente gosta de cachorro, gosta de qualquer tipo de cachorro. Só que o sinófilo, ele gosta de cachorro bom, né? De raça, né? Por quê? Porque o trabalho do sinófilo é aprimorar a raça, né? Mas não que a gente não goste de vira-lata, né? Não é tanto assim. Que eu tenho dentro da minha casa. Eu tenho também. Com o meu filho na cama. Eu também amo vira-lata, mas... Agora, a gente é sinófilo, a gente gosta da brincadeira de aprimorar uma raça e ver os resultados desse estudo, desse trabalho. É um hobby, gente. Não tem como.
é como se eu fosse um fanático por carrinho de Autorama. Eu ia ter um monte de coisa ligadas ao Autorama e sabendo, inclusive, tudo que funciona, como que funciona isso, como que funciona aquilo. No meu caso é cachorro. Ah, mas eu não gosto de vira-lata? Eu gosto de vira-lata. Mas eu amo. Agora, a raça, eu vou pegar um border collie, eu vou pôr no campo, eu vou saber que esse cachorro, mesmo sem ter treinamento, ele vai juntar o rebanho. Eu não sei se você é assim, Marcelo, mas às vezes eu vejo vira-lata na rua e eu falo, olha que estrutura boa que tem aquele vira-lata, olha, olha assim. Que belo peito, que bela traseira que tem. Eu sou assim. Eu sou assim. Tanto que a vira-latinha que dorme com meu filho aqui, eu falo, cachorrinho, se você fosse de raça, você já estava em exposição faz tempo, viu? Porque é bonitinha danada. É uma terrezinha linda. E, assim, essa correção estrutural é que deixa a gente fã de mexer com sinofilia, né? E aí a gente não pode perder a sensação de que aquele cachorro ele tem uma história, ele tem uma função, e essa função é extremamente habilidosa para um determinado segmento de trabalho. Então, você pode esperar de um pastor alemão acompanhar o teu rebanho tranquilamente, mas não espere que ele toque o rebanho, ele pode até tocar, porque cada cachorro é um indivíduo diferente. Mas a habilidade dele é andar do lado do rebanho. Se eu tenho vou falar do pastor belga Malinois, né, que é uma raça que está na mão mais de profissionais de adestramento do que necessariamente de particulares. Vamos chamar de particulares as pessoas que tem pastor belga Malinois. Pastor belga é uma raça com 4 variedades, tá? É uma raça, pastor belga, com 4 variedades. Uma delas é o Malinois, o Groenendael, que é o preto pelo longo, o Tervuren, que é o fulvo pelo longo, e o Lacnois, que é o pelo duro, ok? Então, é uma raça, e vamos falar da variedade Malinois, que hoje está substituindo os pastores alemães e os Rottweilers na polícia. Lógico, eles não estão substituindo na totalidade, porque o Rottweiler tem uma habilidade noturna muito boa e o pastor alemão tem uma habilidade diurna e noturna muito boa. Então, quem maneja tudo isso acaba entendendo daquilo que está fazendo. Mas o pastor belga Malinois veio a calhar, porque é um cão leve e rústico, ágil, de fácil manejo, extremamente funcional. Então não tem muito treinamento a dar para o Malinois. É mais fácil você treinar quem vai conduzi-lo do que treinar o próprio cachorro. E o que é, então, esse trabalho de adestramento? Na verdade, o adestramento é estabelecer um idioma entre cão e pessoa. O adestramento nada mais é do que fazer com que a pessoa entenda o cão e o cão entenda a pessoa. Só isso. E a gente vai sempre preferir alguns comandos que são básicos para que o cão desperte nele a vontade de trabalhar. Então, vamos dizer, essa linguagem entre cão e condutor, ela é estabelecida através do condicionamento. Ah, mas eu posso ter um pastor belga Malinois dentro de casa? Pode, não tem problema nenhum. Gosto é gosto. A raça é gosto pessoal. Cada um se identifica com uma. Certo? Então, mas você, quando pôr o seu pastor belga Malinois dentro de casa, você vai ter que lembrar aquilo que a doutora Cláudia falou. Vai ter que levar para passear, vai ter que gastar essa energia, porque senão ele vai comer no seu sofá, vai pular sobre sua estante, ele precisa gastar essa energia. Vai morder todo mundo dentro de casa, então você tem que gastar um dinheirinho com uma escola, levar para um adestrador, onde ele possa ensinar a você como conduzir e manejar aquele indivíduo chamado da raça pastor belga Malinois. Então é essa responsabilidade
que a gente tem que ter quando tem cães. Quando a gente tem... ninguém pega um carro e sai dirigindo. Ninguém pega um carro e sai dirigindo. Mesmo que o pai da gente tenha ensinado, posto a gente lá, vem cá, vou te ensinar a dirigir e tal. Toda criança passa por isso. Agora, o fato de teu pai te ensinar a dirigir não significa que você não vai ter que passar pela autoescola, gente. Você vai ter que passar pela autoescola para ganhar a tua habilitação, senão não ganha a habilitação. Se você vai fazer 10 aulas ou fazer 2 aulas, não importa. O que importa é que você tem que passar pela autoescola para receber a sua habilitação. Com o cão deveria ser a mesma coisa. Você está habilitado a ter um cão? Você está habilitado a ter um cão de trabalho? Porque cão de trabalho dá trabalho. Então, será que você precisa ter um cão de trabalho? Mas eu quero um cão que faça a guarda na minha casa. Ok. Se ele não souber o que é casa, ele não vai fazer a guarda. Se ele não souber do que guardar, ele não vai fazer a guarda. Então, gente, eu não sei se está funcionando, se não está. Eu vou tentar encurtar essa fala para a Cláudia voltar aí. A habilidade do cão, ela deve ser medida com a sua capacidade de cuidar, né? Então, nem necessariamente eu querer ter, eu posso ter, o que eu posso dispor para ele. Então, eu finalizo aqui dizendo, todo mundo tem que ter um cão, mas você tem que saber o cão ideal, e principalmente cães de trabalho, o cão ideal para você, tá certo? Pronto, Cláudia, finalizei. Vamos só continuar, então, o raciocínio de que a gente, para poder ter um cão, a gente tem que ter habilitação para isso. Então, esse raciocínio, ele faz parte de um monte de segmentos das nossas vidas. Não dá para você pensar, eu quero ter um cão, se você não consultar a sua família, se você não consultar a pessoa, a tua colaboradora dentro de casa, que arruma a tua casa, que limpa teu chão. Não adianta, você tem que consultar todas as pessoas. Porque um cão ele vai viver pelo menos 10 anos de vida, seja ele pequeno ou grande. Os pequenos vão durar mais, tem cães pequenos que duram 18 anos, 20 anos. Então você tem que pensar nisso tudo. Para que, será que eu tenho capacidade de aguentar esse cachorro 20 anos, 10 anos que seja, ou talvez 5 anos, nos casos mais extremos, assim, dos cães de porte gigante, que dura 7, 8 anos de idade. Então, veja, tudo é responsabilidade e consequência, tá? Eu quero me tornar, eu ouço muito isso, aqui principalmente na Sobrace. Eu quero me tornar um criador. Como é que eu faço? Bom, você quer ser um criador, como é que você faz? Ora, todo criador começa de alguma maneira, né? E é melhor que ele pergunte como começar. Por quê? Porque assim ele não vai, a chance de errar é menor. E ele está perguntando no lugar certo, na sociedade de sinofilia. Olha, se ele quer ser um criador, ele tem que perguntar na sociedade de sinofilia. Ele pode ir até no Sebrae procurar saber a parte negócio, business, do que vem a ser um criador comercial. Entretanto, o Sebrae vai se limitar às questões deles, a parte de negócio. E nós, criadores de sinofilia, vamos orientar o manejo, que raça escolher, qual é a raça que melhor se adapta àquele tipo de clima, qual é a raça que melhor se adapta àquele tipo de pessoa, porque o indivíduo precisa dessa... Ele já